Bem-vindos ao podcast Abrahoff, a voz da harmonização orofacial. Meu nome é Isaías Arraes e hoje vou ter o privilégio de entrevistar o Dr. Matheus Macedo, que vamos falar sobre um tema bem interessante, né? E em alta, na verdade, e é um tabu também em uma série de coisas. Dr. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós vamos falar um pouco sobre a harmonização íntima masculina e feminina. Fala para mim por que isso é um desafio hoje no mercado que a gente vive. Muito prazer, Isaías, muito prazer estar com vocês aqui num podcast que tem trazido para muitos profissionais, muitos não profissionais também, conhecimento de várias áreas, né? Então, um conhecimento amplo, isso é muito legal, muito interessante. E falando sobre estética íntima, masculina e feminina, a gente tem muitos tabus, né? Se a gente for aí pensar no passado, uma mulher que ia colocar uma prótese de silicone na década de 90, ela era tratada menos do que um cachorro. E hoje em dia se tornou algo mais natural. E quando a gente fala da estética íntima, é assim também, um tabu muito grande, mas que temos muitas pessoas que sofrem uma vida inteira por causa disso. O que me levou, durante o meu doutorado, eu estava desenvolvendo uma técnica de harmonização íntima feminina e cheguei na conclusão dessa técnica, que é uma técnica que a gente devolve toda a estética, então a gente devolve toda a juventude, toda a autoestima, melhora a incontinência urinária, melhora prazer, lubrificação, acaba com a infecção recorrente. Que incrível! Durante esse processo de estudos, eu tive acesso a um artigo científico que mostrava que a maior causa de suicídios entre homens no mundo são ocasionados por problemas penianos, seja tamanho ou disfunção erétil. Caramba. E aí isso abriu um sol na minha mente de coisas para poder melhorar, tanto para homens quanto para mulheres. Eu brinco que é agradar gregos e troianos, né? Certo. Hoje, na tua opinião, o maior desafio é a harmonização masculina ou a feminina? Ou qual que é o grande gargalo, por assim dizer, para o profissional? Porque muitas vezes tem um preconceito do profissional também de atender esses públicos, ou de não entender a dinâmica por trás, porque é um público que exige mais critério, mais sigilo, mais, como é que eu poderia usar o termo correto? Discrição, né? Discrição. É um público que exige discrição no trato, no atendimento. Como que você, como profissional, consegue lidar com isso tudo? Então, isso é muito interessante porque, além de ter o tabu, né, dos pacientes, tem também os tabus dos profissionais. E realmente tem muito isso, tem muito profissional que às vezes, a hora que vê, só de ouvir falar da estética íntima masculina, eu não quero mexer com isso, pelo amor de Deus, não quero nem ver, não quero... E tem as pessoas que têm o preconceito com o íntimo feminino também. Tem muitas colegas e outros colegas que falam, não quero mexer com mulher, porque mulher é muito difícil, mulher ela é muito minimalista, né? E é uma região muito delicada para se trabalhar, então eu não quero mexer com isso, vou ficar fazendo só bumbum, vou fazer só a face, mas tudo isso é quebra de tabus. Por quê? Se você tiver uma técnica correta, você consegue abranger isso da forma correta que tem que ser tratada, que é tratar da saúde do homem, tratar da saúde da mulher. E o que acontece? Para a gente poder chegar numa técnica adequada, uma técnica precisa, a gente precisa passar por outros fatores, que é o que eu levo na minha vida toda aí. Trabalho desde 2007 nessa área, né? Então tem uma carreira extensa aí, professor em 21 instituições de ensino, mais de 30 mil alunos formados, e eu gosto sempre de ter os pilares, que é o pilar da anatomia, fisiologia e farmacologia. Eu sempre falo para os meus alunos, tudo que você for fazer, antes de ter o preconceito, antes de pensar na técnica, pense em onde eu vou colocar anatomia. Para que eu vou colocar fisiologia e o que eu vou colocar, que é a farmacologia. Se você souber esses 3 pilares, a técnica vai ser tranquila e o principal, o resultado é garantido. E é um público que, quando você entrega o resultado, é um público que fideliza
muito com você. Eu tenho pacientes que vêm do mundo inteiro ser atendidos aqui no Brasil. Tem pacientes de todas as regiões do Brasil que vêm aqui a São Paulo, vai a Belo Horizonte nas minhas clínicas serem atendidos, exatamente por causa dessa delicadeza, dessa discrição que você falou muito bem, que exige quando a gente trata nessa parte íntima, né? E que às vezes alguns profissionais acabam não tendo esse trato tão legal. Outra dúvida muito comum é que hoje nós temos muitos produtos no mercado, alguns dizem que são, outros dizem que são, mas enfim. Fala um pouquinho sobre produto. Hoje, o que o mercado entrega de produto confiável, porque é uma região que exige, além do cuidado da descrição, um produto também adequado para aquele público, para aquela especificidade de técnica. Fala sobre produto para a gente, para o nosso público entender o que o mercado tem de novidade. Então, sobre produto é muito bom a gente falar mesmo pelo seguinte, não é uma região que o paciente quer ficar voltando 2, 3, 10 vezes para poder corrigir um negocinho, coloca mais um pouquinho, faz mais um... Então a gente precisa ser preciso na técnica, exatamente, aquela velha história, né? Ser cirúrgico no negócio, porque quando se fala de cirúrgico, você não pode errar, né? Então, quando a gente trabalha em estética íntima, não podemos errar. Nós precisamos de um produto que tenha resistência, que tenha maleabilidade no organismo, que fique coeso e que tenha resistência. Por quê? Quando a gente fala de estética íntima masculina e feminina, são regiões que vão ter muita pressão. É Sim. Isso que a gente imagina. É diferente de fazer uma mandíbula, que vai ter uma determinada pressão, às vezes menor, só de dormir. Eu fazer um abdômen tanquinho, fazer um bíceps ou fazer um glúteo, apesar que o glúteo também é muita pressão, sentar em cima tem que ser um material também muito resistente. Mas o íntimo vai ter pressão ali, né? Principalmente quando a pessoa faz, a autoestima sobe, volta a ter aquele libido, né? E aí a coisa acontece mais vezes. O que acontece? Nós temos alguns materiais no mercado, e isso eu gosto muito de frisar em reologia, para a gente poder entender qual o melhor material, né? Nosso público a gente precisa de um material que tenha partículas grandes, que tenha um G-prime bem alto, que tenha uma viscoelasticidade, que a gente chama de tan delta, bem adequada. Então ele tem que ter uma viscosidade alta também, não pode ser um material muito seco, mas não pode ser um material mole. Então hoje a gente tem aí na primeira prateleira, indicado para corporal, o material chamado Singderm, que é um material vendido pela Pro Aesthetic, né? Que é um material aí novo no mercado, que vem se destacando muito, não só na parte corporal, como na parte facial também, porque ele tem essas partículas maiores, um G-prime muito legal, uma viscosidade legal, que dá essa coesividade com o tecido, e a gente consegue trabalhar face, a gente consegue trabalhar glúteo, volumizando legal, e principalmente estabilizando o material, que é o que a gente precisa fazer no íntimo. O material não pode ficar mexendo, ele não pode ser deslocado. E às vezes alguns profissionais acabam utilizando materiais que, não estou falando mal de nenhum material. Claro, existe, o mercado existe e tem produtos, e o nosso público precisa entender que existem produtos e enfim, tem que saber fazer a escolha certa. E a gente está aqui num congresso, eu tive alguns colegas, porque ano passado eu estive no Full Body e fiz pela primeira vez um íntimo masculino ao vivo em um palco. Foi Legal. A primeira vez. Eu fiz o Homem-Aranha. Isso ficou no mundo inteiro falado. Bem fantasiado de Homem-Aranha, né? Isso mesmo. Foi falado no mundo inteiro, né? E esse ano a gente vai ter aí algo legal também em alguns congressos. Inclusive, pessoal, eu chamo todo mundo para poder ver a grade do nosso congresso, que vai ter algo especial lá, né, Isaías? Para todo mundo. A gente vai fazer o Batman agora, viu, Isaías? Agora vai ser o Batman. Daqui a pouco é o Super-Homem também. O Batman ficou com ciúme do Homem-Aranha e ele quer fazer o procedimento também ao vivo no palco. Mas assim, eu tive aqui alguns colegas que fizeram procedimento, às vezes a doutora fez no marido, fez no namorado, ou o doutor fez no colega, fez no namorado,
e acabou não utilizando o material adequado. O que aconteceu? Eram partículas menores ou não tinha uma coesividade adequada e esse material acabou escorrendo para outras regiões que não era Aí adequado. a coisa fica feia. E aí você vai ter que entrar naquele processo de intercorrência, de retirar material, de gerar o que a pessoa tinha uma expectativa muito grande de melhora, acaba piorando. E aí você cria uma frustração, né? Porque uma vez que você tem que aplicar hialuronidase para destruir aquele produto, nem sempre sai tudo, às vezes fica resíduo, aí cria nódulos. Estou falando errado ou estou certo? Corretíssimo. E aí você cria um outro problema, porque era para você tratar a autoestima, você destrói a autoestima da pessoa porque utilizou um produto inadequado naquela região. E a gente vem entre essa questão. Como divulgar isso, doutor? Porque o Instagram bloqueia muita coisa, né? Aí existem algumas estratégias de como trabalhar esse conceito nas redes sociais, que é uma outra dúvida que nosso público com certeza vai ter. Então, falando, só terminando Sim, dos por favor, materiais, dos materiais. né? Entra naquilo que eu falei. Às vezes a pessoa tem uma fisiologia, o porquê que eu vou fazer, que é para entregar uma melhora de autoestima, A minha técnica, os pacientes ganham de 2 a 10 centímetros de tamanho e circunferência. Caramba. É uma técnica muito precisa. Então, o que você vai entregar? Vai entregar resultado, satisfação, vai entregar autoestima, melhora a potência sexual, durabilidade na cama. Não é só tamanho, pessoal. Melhora muita coisa na vida do homem. As pessoas acham que, para um homem que tem... acho que dentro da média mundial, o Brasil é de 10 a 13, não é isso? Em torno ali de 12 a 14. De 12 a 14. Enfim, há muitos estudos sobre isso, né? Outro dia eu vi uma tabelinha mostrando. E muitas tabelas variáveis. Tem tabela de todo tipo, jeito, gosto e tamanho. Como se diz, mediu num lugar, mediu no outro, né? Mediu no frio, mediu no calor, tudo faz muita diferença. Mediu no norte, não mediu no sul e assim vai. O Brasil é continental, né? Então acho uma coisa muito genérica especificar. Mas a realidade é que isso impacta a autoestima masculina e na mulher impacta muito também no visual, né? Sim. Eu me recordo que uma vez a gente fez isso em curso e a paciente depois relatou, falou, meu marido tá louco, porque ficou lindo, ficou maravilhoso. Então você vê que coisa incrível, né? Algo que para ela fez uma diferença incrível na relação com o marido por ter feito a harmonização íntima feminina. Sim. E automaticamente o homem também se sente mais, digamos, másculo, né? Exatamente. Quando ele tem esse problema ajustado. E aí, então a pessoa tem a fisiologia legal, tem a anatomia, sabe onde colocar e errou na farmacologia, errou na escolha do material. E acontece com mulheres também, errar nessa escolha do material adequado. Então vou frisar mais uma vez, o Singderm é um material adequado para corporal, para utilizar íntimo, para utilizar em glúteo. E quando você falou aí dessa parte do homem, da mulher, é muito legal, sabe? Porque a gente tem muitos tabus, né? E às vezes a mulher tem menos problema com esse tabu. Porque quando eu falo de tratar da saúde da mulher e do homem, a mulher, quando ela tem 15, 16 anos, às vezes até menos, a mãe já conversa com ela, já leva ela no ginecologista, então ela tem menos tabu. O homem não. Nós conversando aqui, ó, quando foi a última vez que você foi no médico? Ou a primeira vez que você foi? Nem a lembro. gente nem lembra, né? Então, a saúde do homem é negligenciada. E aí, o que acontece? Muitas vezes a mulher faz primeiro o rejuvenescimento íntimo, e aí melhora a coloração, melhora a incontinência urinária. Isso é muito legal, porque mulheres, inclusive muito jovens, acabam tendo por pegar muito peso ou por gravidez. E a incontinência urinária molha um pouquinho ali a calcinha por tossir, por soluçar, por espirrar, por abaixar na academia. Mulheres que emagreceram muito, principalmente utilizando agora as canetinhas milagrosas, isso né? gerou um novo mercado para todos os aspectos, não só no facial, no corporal e também no íntimo. Exatamente. Né? Porque tudo literalmente cai. E aí, o que acontece? Esse público acaba fazendo. E aí, reconstituição para poder ficar mais bonitinho, né? A gente devolver, a gente esconder. Tem técnicas também com equipamentos que a gente faz a retração dos pequenos lábios, então esconde ele. Muitas mulheres que acabam às vezes emagrecendo muito ou faz muita academia,
fica com o clítoris mais aparente, em evidência ali. Só que às vezes as pessoas falam assim, é porque o clítoris cresceu. Não, ela perdeu foi o volume que tampava ali a vulva, que protegia, que fechava. Então a gente devolve esse volume, faz o fechamento. Tem um ponto que eu desenvolvi na técnica que chama ponto H, que o músculo vaginal, a gente pensa que o clítoris é só a cabeça dele. Não, mas o clítoris ele percorre toda a vulva feminina e ele tem que ser massageado para a mulher ter prazer. E aí, o que a gente faz? A gente faz um ponto que melhora esse massageamento dessa musculatura e muitas mulheres voltam falando assim, Matheus, eu tenho 50 anos, eu achava que eu tinha prazer. Eu nunca tinha tido, agora eu tenho. E aí, essas mulheres que fazem, ficam felizes, o que elas fazem depois? Traz o marido, traz o parceiro, fala assim, agora você vai arrumar o chão aqui para mim também, porque a gente vai funcionar. E o contrário também. Eu tenho pacientes que às vezes vêm, faz, melhora a autoestima e depois a esposa vem e fala assim, olha, você vai ter que dar jeito em mim também, porque eu não tô aguentando o chão, mas não, ele, todo dia ele quer e tudo. E a gente melhora a lubrificação. Muitas mulheres param de ter desejo sexual, não querem ter, por causa que a abertura vaginal fica muito exposta, resseca, trinca. Quando a gente dá um trincadinho no lábio, já incomoda, quer usar batom, quer usar... Imagina lá embaixo. Imagina lá. E ainda tem a fricção com a roupa. Então, o que acontece? A mulher não quer ter relação. Aí, quando você devolve isso, devolve vida para a mulher. Que interessante, doutor. E o pós? Vamos falar um pouquinho do pós. Pode usar depois de quanto tempo? É a pergunta que eu acho que você deve ouvir sempre depois que faz. É aquela história, né? Meu amigo pediu para perguntar, né? Então, como que funciona? Tanto para o homem quanto para a mulher, tá bom? Tem um período, é um procedimento muito tranquilo, a gente demora aí para fazer, se for só o preenchimento, às vezes a gente pode utilizar um bioestimulador. Em mulheres a gente utiliza muito tecnologia para poder melhorar também, sabe? Quando a gente usa tecnologia, quando a gente usa bioestimulador ou preenchimento, eu sigo a mesma linha. Embora seja um procedimento basicamente indolor, tem uma dorzinha leve ali só dos botõezinhos anestésicos, para poder entrar com a cânula, né? Mas depois não tem dor nenhuma. Demora aí de 30 a 40 minutos, o paciente vai embora para casa na hora, não tem internação, não tem desconforto, não precisa ficar tomando medicações no pós, é bem legal. O que acontece? O paciente tem que ficar aí 7 dias sem ter relação sexual, 7 dias sem fazer exercício físico e 15 dias sem frequentar ambientes aquáticos. E esses 3 passos, se a pessoa seguir certinho, que eu falo que são os 3 passos aí do sucesso, né, da estética íntima, o paciente não tem problema nenhum, é só alegria. E principalmente eu tenho um probleminha com isso, principalmente com homens. É, porque eles querem usar na hora, né? Logo depois, se for possível, né? Exatamente. O cara não quer esperar o tempo e muitas vezes a gente está pensando só em ter relação sexual. E não é, Isaías. Porque a maior queixa dos homens não é durante a relação sexual. É na estética de uma calça, é colocar uma sunga. Eu recebo pacientes que viram para mim e falam assim, Matheus, tenho 50 anos, nunca coloquei uma sunga. Nossa, eu não consigo tomar banho em público. Se eu vou jogar uma pelada, eu vou embora para casa sujo, porque eu não consigo tomar banho ali no vestiário. A pessoa vira e fala assim, olha, eu vou no mictório no banheiro, eu não vou no mictório. Eu só vou no vaso, porque eu fico fechadinho, porque eu tenho vergonha. Então, o que acontece? A pessoa quer sair do consultório, colocar uma sunga, ir para a piscina, ir para o mar. Mostrar, né? Quer mostrar. E aí, às vezes, acaba tendo um processozinho negativo, mas que a gente corrige facilmente. O mais importante é a gente explicar isso antes, né? Porque aí o paciente já sabe que ele fez errado, fica mais fácil da gente cuidar. Isso é verdade. Doutor Matheus, foi uma conversa maravilhosa. Para a pessoa que quer continuar e aprender um pouco mais contigo, qual é o Instagram que ela precisa seguir? Me procurem lá, eu tenho grupos de WhatsApp, Isaías, desde 2013. Certo. Então, assim, e eu respondo todo mundo, eu não deixo ninguém para trás, não deixo nenhum aluno para trás. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Pequeno Príncipe, que fala assim, você é eternamente responsável por aquilo que você cativa. Então, se eu te cativei, se você gostou do assunto, se você quer saber mais, se você ficou com uma dúvida, se o seu amigo tem uma dúvida, me chame lá. dr.
Matheus Macedo. Vai estar aqui E eu vou embaixo responder também na timeline aqui embaixo, aqui, vão colocar aqui. Então, mande a sua dúvida lá, que eu vou ter o prazer de responder todas, sem deixar ninguém para trás. E se alguém mandar para você também, Isaías, aqui para o Congresso, eles vão me passar e eu respondo todo mundo. Doutor Matheus, é um prazer ter você conosco aqui no podcast da Abrahoff, a voz da odontologia orofacial, e em parceria com a Via Estética, possibilitando no Full Faces termos esse espaço aqui para fazermos nossas conversas. Agradecemos a tua participação e esperamos que possamos nos encontrar em breve também. O prazer foi todo meu. Vamos nos encontrar em breve em Florianópolis e eu convido você a estar com a gente lá no Congresso, a conhecer mais. Vai ser um congresso incrível, com profissionais renomados, com técnicas que estão cada dia mais modernas, e para você conhecer o Batman lá também, lá no nosso congresso em Florianópolis. Vai ser um prazer. Perfeito, então, doutor. Muito obrigado.